Meus amados, meus amigos, vamos aqui para uma reflexão da palavra de Deus, aqui na carta que Paulo escreveu, Gálatas, o capítulo é o 5 e o versículo é 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opões um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Meus amados, existe uma briga, existe uma oposição. Carne e espírito, natureza carnal e natureza espiritual. A natureza espiritual, ela busca as coisas boas, as coisas que realmente agradam a Deus. Mas a natureza carnal, ela busca as coisas deste mundo, tudo quanto for do pecado. Por isso a Bíblia fala de concupiscência da carne, né? A Bíblia diz, andai em espírito. Ou seja, nós temos que vigiar 24 horas, porque existem essas duas coisas na natureza do homem. Mas o que mortifica a carne é justamente andar em espírito. Mas é uma briga. Por que é uma briga? Porque a carne puxa para um lado e o espírito puxa para o outro. E se nós não fortalecermos em Deus o espírito, obedeceremos à carne, sim. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala nesse capítulo das obras da carne e o fruto do Espírito. Veja bem que, em rápidas palavras, resumindo, estarei aqui falando sobre essas obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Por isso diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito. E o espírito contra a carne, então, é um puxando para o bem e o outro puxando para o mal. E com isso existe uma briga. Por isso muitos cristãos não conseguem administrar buscando a Deus e acaba obedecendo a natureza carnal. Porque é o seguinte, ou você obedece o espírito para que vá bem e agrade a Deus, ou você obedece à carne. Não pode estar os dois, né? Um tem que estar morto. Se você obedece o Espírito, a natureza carnal ela é morta em Cristo Jesus. Você crucifica ela. Mas se você não andar em Espírito, a carne ela reina e o Espírito morre. A Bíblia diz que por meio do pecado nós estávamos mortos espiritualmente, entendeu? Então diz aqui, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, tá? Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. E o que são as obras da carne? Aqui está uma relação. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí fala, prostituição, isso é obra da carne, é um pecado, porque é o sexo fora do casamento. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, ou seja, tem outras coisas acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aí vem a questão do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Depende, olha só, como é diferente. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha só, aqueles que seguem a Cristo, crucificaram a carne, suas paixões e consciências.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pesquisa. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Então, existe uma luta entre o Espírito e entre a carne, entre o espiritual e a natureza carnal. E só venceremos em nome de Jesus.